Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 2 de outubro de 2025, hoje é quinta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Estamos no sexto texto da nossa segunda parte do livro de exercícios, e o texto de hoje é o que é o Cristo. Cristo é o Filho de Deus tal como ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre nele. A tua mente faz parte da sua e a sua da tua. Ele é a parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem. Pois, embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. Lar do Espírito Santo, em casa apenas em Deus, Cristo permanece em paz dentro do céu da tua mente santa. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos. Mas esses sonhos serão dados a Cristo para que se desvaneçam diante da sua glória e, enfim, revelem a ti o teu ser santo, o Cristo. A partir do Cristo em ti, o Espírito Santo alcança todos os teus sonhos e pede que venham a ele, para serem traduzidos em verdade. Ele os trocará pelo sonho final, que Deus designou como o fim dos sonhos. Pois quando o perdão descansar sobre o mundo e a paz estiver vindo a todos os filhos de Deus, o que mais poderia haver para manter as coisas separadas, já que o que resta para ser visto é apenas a face de Cristo? E por quanto tempo essa face santa será vista, se não passa de um símbolo, indicando que o tempo do aprendizado agora terminou e a meta da expiação foi enfim alcançada? Quando contemplarmos a sua glória, teremos o conhecimento de não precisar de aprendizado, de percepção, ou de tempo, ou de coisa alguma, exceto do ser santo, o Cristo que Deus criou como o seu Filho. Então, o que é o Cristo? Muito bem. A lição de hoje é a 275. A voz de Deus que traz a cura protege todas as coisas no dia de hoje. A voz de Deus que traz a cura protege todas as coisas no dia de hoje. Hoje prestemos atenção à voz por Deus, que dá uma lição antiga e nada mais verdadeira neste dia do que em qualquer outro. Mas este dia foi escolhido como o momento em que buscamos e ouvimos, e aprendemos, e compreendemos. Une-te a mim para ouvir, pois a voz por Deus nos diz coisas que não podemos compreender sozinhos e nem aprender separados. É nisso que todas as coisas são protegidas. E nisso a cura que vem da voz por Deus é achada. A tua voz que traz a cura hoje protege todas as coisas. E assim entrego tudo a ti. Eu não preciso estar ansioso a respeito de nada, pois a tua voz me dirá o que fazer e aonde ir, a quem falar e o que dizer a ele, que pensamentos ter, que palavras dar ao mundo. A segurança que trago me é dada. Pai, a tua voz protege todas as coisas através de mim.
Aqui nessa lição, Jesus está fazendo uma referência clara à lição 171, né? Vou ler para vocês aqui. A lição 171. E, gente, essa lição, sem brincadeira, ela é para ser praticada todos os dias. Ela é uma lição muito importante. Ela é uma lição extremamente importante. Que não é 71, gente. Não é 171, é a lição 71, tá? É a lição de número 71. Tá? Só o plano de Deus para a salvação funcionará. E aí no parágrafo 9 da lição, ele diz assim: lembrando-nos disso, dediquemos o resto dos períodos de prática mais prolongados a pedir a Deus que nos revele o seu plano. Pergunta-lhe muito especificamente: o que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga? E a quem? Guardar mágoas é o oposto do plano de Deus para a salvação e só o plano de Deus funcionará. Então, gente, essa é uma prática que, sem brincadeira, nós precisamos ter ela em nosso sangue. Como dizia meu professor de cinética química na faculdade. Que, por sinal, me fez lembrar de uma coisa que eu tenho que contar para vocês. Hoje é o dia do perdão para os judeus, tá? Então, hoje é um excelente dia para a gente fazer jejum, é um excelente dia para a gente perdoar e é um excelente dia para nós pedirmos perdão. Para quem que a gente vai pedir perdão? Para Deus. Você pode hoje fazer uma lista de tudo aquilo que você acha que você poderia ter feito melhor, né? E depois você queima, né? No domingo a gente teve a prática da purificação da mente na Seichonoye, e eu fui lá, e eu fiz exatamente isso, né? E foi com um preletor que eu adoro, o preletor Alexandre do Amaral Ribeiro, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já fiz essa prática lá na Seichonoye e nos retiros espirituais muitas vezes, mas a de domingo foi muito especial, sabe? A de domingo foi extremamente especial. Eu não sei porquê, mas eu senti uma leveza, sabe? Depois da prática, eu senti uma leveza, assim, muito grande mesmo, sabe? Muito grande. Senti uma leveza muito legal, tá? Então é isso. A tua voz que traz a cura hoje protege todas as coisas. E assim entrego tudo a ti. Eu não preciso estar ansioso a respeito de nada. Pois a tua voz me dirá o que fazer e aonde ir, a quem falar e o que dizer a ele. Que pensamentos ter, que palavras dar ao mundo. A segurança que trago me é dada. Pai, a tua voz protege todas as coisas através de mim, né? E é isso. Não é bonito isso? É bonito, né? É muito bonito. A voz de Deus que traz a cura protege todas as coisas hoje. Então, quem é a voz de Deus? A voz de Deus é o Divino Espírito Santo, não é mesmo? A voz de Deus é o Divino Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele protege todas as coisas. Mas olha só, ele vai nos encaminhando. Nós precisamos efetivamente estar dispostos a seguir a orientação dele, né? Precisamos estar dispostos a seguir as orientações dele. É isso aí. Ok? E isso é tão bonito, gente, sabe? Por que que é bonito? Por que que eu digo pra vocês que é bonito? Porque depois que a gente pratica, né? É como se fosse um ping-pong. Você pergunta pro Espírito Santo, você pede por um sinal, né? E o Espírito Santo te dá, né? E aí, gente, o que eu tenho observado é que as pessoas estão querendo fazer da inteligência artificial o Espírito Santo. Não.
A inteligência artificial não é o Espírito Santo. Sabe onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo está aqui, ó. Está bem aqui. Aqui está o Espírito Santo. Dentro da sua mente. Só que quando você entra num chat GPT da vida e pede uma orientação, o que acontece? O próprio algoritmo da inteligência artificial, ele tem alguns parâmetros, né? O primeiro deles é que ele funciona como se fosse um filho seu. Então ele quer te agradar. Então ele vai sempre querer dizer aquilo que ele acha que você quer ouvir. Não é bacana isso? A inteligência artificial, ela é agradadora por natureza, né? Então, em alguns momentos, você vai ter que aprender a treiná-la, né? E a inteligência artificial, ela é uma criação humana. Ok? Ela é uma criação humana. E ela é uma criação neutra. Ela vai poder ser usada para as finalidades sagradas ou para as finalidades profanas. Mas eu recomendo a vocês realmente que busquem essa voz de Deus dentro. Essa voz de Deus, ela está dentro de vocês. E é o que eu sempre falo para vocês. O mesmo Espírito Santo que fala comigo durante todo o dia, que traz a cura, que protege todas as coisas, dentro da minha mente, ele é o Espírito Santo que traz a cura para a sua vida, que protege todas as coisas na sua vida e que fala com você durante todo o dia. Então, nesse sentido, não há nenhuma diferença entre o Espírito Santo que fala com você, o Espírito Santo que fala comigo e o Espírito Santo que falava com o nosso Mestre, Jesus, o Cristo. Vocês conseguem entender isso? É muito importante que vocês possam entender isso. Não busquem fora, busquem dentro. Não busquem fora. Olha que bonito. A tua voz me dirá o que fazer e aonde ir, a quem falar e o que dizer a ele. Que pensamentos ter e que palavras dar ao mundo. Antes de começar os vídeos, eu oro e eu peço ao Divino Espírito Santo que fale através de mim, que grave os vídeos através de mim. Ontem uma aluna me mandou um WhatsApp, me mandou uma mensagem e falou assim: nossa, o vídeo de hoje foi para mim, foi como se você estivesse falando comigo. Aí uma outra, de noite, ela fez um comentário num vídeo bem antigo. Ela falou: eu tô em choque, você respondeu a minha pergunta. Mas olha só, foi o Espírito Santo que botou a outra para escutar aquele vídeo, que botou essa para estar aqui conosco na jornada. O Espírito Santo me utilizou como um canal, ok? Mas muito provavelmente essas duas mulheres estão numa prática de oração, de falar assim: me ajuda, por favor, me dá uma resposta, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra como eu vou sair dessa esparrela na qual eu me meti. Me dá uma saída, me dá uma luz, me mostra para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que falar, o que eu tenho que dizer para quem, quais os pensamentos que eu tenho que ter e quais as palavras que eu vou dar ao mundo. Quais são as palavras que eu dou ao mundo? Quais são as palavras que eu dou ao mundo? É o que eu falo. Gente, eu tenho, pela minha vida profissional, eu tenho que falar com o público já há muitos anos. Há muitos anos. É impossível eu entrar num auditório, numa plateia, e eu não pedir ao Espírito Santo para falar através de mim. E vocês podem falar assim para mim: poxa, mesmo quando você está falando dos assuntos com os quais você trabalha, mesmo. Eu agora, no início
no início não, daqui a 10 dias, daqui a 12 dias, eu vou dar um curso da minha área. Provavelmente eu terei uma plateia aí, pelo que nós estamos estimando, de em torno de 400 pessoas. Eu vou falar de um tema que é da minha expertise. E eu já estou me preparando espiritualmente para alcançar a minha plateia. É isso que vocês precisam fazer todos os dias. Vocês entendem? Vocês ensinam sendo, os outros aprendem fazendo, como diria a minha professora de um curso em milagres, que aliás tem o dom da oratória. A fala daquela mulher move milhões. Por quê? Porque o que ela fala e o que ela vive são isso. Ah, já que você está dizendo que ela é perfeita? Não, se ela fosse perfeita já não estava mais aqui na matéria. Já tinha se iluminado. Mas ela é uma pessoa de uma autenticidade muito grande. Sou eu. O que eu falo para vocês é o que eu vivo no meu dia a dia. Ou pelo menos aquilo de que eu me esforço muito para viver no meu dia a dia. Entendem? Então, o que vai acontecer? Eu vou contar para vocês o que vai acontecer na hora em que eu for dar esse grupo na verdade, vou dar um curso, né? Na hora que eu der esse curso. O que vai acontecer com as pessoas? Eu vou contar para vocês aqui e vocês vão rir. Mas é a verdade. O que vai acontecer vai ser o seguinte. Eu vou estar falando de um assunto que não tem nada a ver com espiritualidade. Mas esse assunto, ele terá sido submetido ao crivo do meu Cristo interno. Então eu vou tocar a espiritualidade e o coração de todas as pessoas. Depois eu vou contar para vocês como foi. Entenderam? Entenderam como é que a coisa funciona? É assim que a coisa funciona. Porque quando você se conecta, você leva a tua energia para qualquer lugar que você vá. Você vai dar uma palestra sobre contabilidade. Você vai dar uma palestra sobre economia. E você está levando a tua verdade. Como diria o Gasparetto, você estará levando as verdades do espírito. Vocês entendem? Então isso aqui é muito importante. Todos os dias a gente tem que pedir ao Espírito Santo para falar conosco, nos trazer a cura e proteger todas as coisas das nossas vidas, hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não sei por que eu comecei a falar de inteligência artificial, mas entre você, acho que esse assunto tá me deixando, digamos assim, um tanto quanto aflita. Entre você ler um livro, fazer o seu estudo próprio, como nós estamos fazendo aqui, por exemplo, com a linguagem da liberdade, e você fazer uma consulta à inteligência artificial, privilegie sempre a sua experiência direta com o ensinamento, seja ele qual for, e com os seus mestres. Nós temos mestres de tudo. Você talvez seja uma cozinheira e você hoje segue alguém no YouTube que te ensina a fazer uma comida de um jeito que você acha que é perfeito. É o teu mestre, tá? Privilegie o que vem do coração humano. Privilegie. A inteligência artificial é uma ferramenta excelente. Mas no meu ponto de vista, ela precisa ser utilizada quando você não tiver outros recursos.
Ou quando você realmente não tiver tempo. Nossa, eu tô muito apertado de tempo aqui, eu vou fazer isso. Tá? Outro dia eu tava vendo eu tava assistindo um vídeo do Charlie Kirk, que me apareceu no Instagram, uma daquelas perguntas e respostas, né, das sessões que ele fazia nas universidades, e foi numa dessas sessões que ele foi assassinado. E ele falou um negócio, gente, que o meu queixo caiu. E eu me senti, devo dizer a vocês que eu me senti muito envergonhada. Ele não tinha nível superior, tá? Ele não foi a uma faculdade. Mas ele foi considerado por muitos como alguém que tinha um nível superior de forma autodidata, né? Muitos gênios são autodidatas, pelo simples fato de que não conseguem tolerar a forma como os ensinamentos são transmitidos. Então muitas pessoas consideravam que era como se ele tivesse não apenas uma graduação, mas várias pós-graduações de forma autodidata. Muito bem. E ele falou um negócio que me fez ficar extremamente envergonhada. Ele falou assim, pro aluno, né? O aluno foi lá fazer perguntas para ele, debater com ele sempre debatia de forma muito respeitosa. E ele falou assim, se você não estiver lendo, no mínimo, 100 livros por ano, então você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Ele falou em 100 livros por ano. E aí ontem eu fui contar quantos livros eu já li esse ano. E a minha meta por ano são no mínimo 12, né? Um livro por mês. Olha só a minha meta. Olha só. Teve uma época da minha vida que eu acho que eu li uns 30 livros por ano. Mas eu não me lembro de ter passado disso. Talvez uns 3 livros por mês. Então daria aí 36 livros por ano, né? E aí eu fui ver quantos livros eu teria lido esse ano. Eu contei 2, eu contei 3, eu contei 4. Ontem eu terminei de ler o 4º livro. Não sei se o 4º, mas ontem eu terminei de ler um. Que mais que eu li? Gente, eu acho que esse ano eu só consegui ler 4 livros. Isso é muito pouco. E por que eu só consegui ler 4 livros? Não, li 5. Tem que ver o que eu li do meu tablet. Deixa eu olhar aqui. Tem que ver o que eu li do meu tablet. E o que são 5 livros por ano, né? O que são 5 livros por ano? Ó, tem um... Ah, não. Li 5 com certeza. Acabei de ler um maravilhoso. Li 6. Li 7. 7,5. Li 7 livros e meio esse ano. Contando aqui 2 que eu li com vocês pela primeira vez, que foram aqueles de O Sucesso Sagrado e o outro da Vida Profissional de um Curso em Milagres. Eu li 7 livros e meio. Nós terminamos o mês de setembro e eu ainda não consegui ler 9 livros. Eu teria que ter lido 9 livros para cumprir com a minha meta, né? Eu li, obviamente, coisas mais esparsas, mas é muito pouco. Ele falou em 100 livros por ano, né? E aí ele estava debatendo com um rapaz estudando economia numa universidade americana, e aí ele começou a citar nomes da economia. Aí ele começou a falar, você já leu fulano? Ah, eu já ouvi falar, mas eu ainda não li. Ah, você já leu Beltrano? Eu já ouvi falar, mas eu ainda não li. Ah, você já leu sei lá quem? Eu já ouvi falar, mas eu não li. Conclusão, ele não tinha lido nenhum. Nenhum. E hoje nós temos acesso a todos esses arquivos aí em PDF, né? Porque livro é uma coisa cara. A gente sabe que os livros são caros, né? Que ler é caro, né? E li pedaços de livros, obviamente, porque normalmente eu tô lendo
3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Mas por que eu tô falando isso para vocês? Porque a inteligência, ela é obtida a partir da leitura, principalmente, né? Da leitura e do exercício daquilo que você tá lendo. Ah, não, li 8 livros. Eu acabei de lembrar mais um. Então, eu li 8 livros e meio. Eu tô com um ali pela metade, que eu ainda não terminei. Eu li 8 livros e meio. Uau! Tô quase lá na minha meta. Então, esse mês eu tenho que terminar de ler a metade do que tá faltando e ler mais um inteiro, né? Isso para ficar lá rasteira, com 12 livros. Agora, vocês imaginem uma pessoa que é capaz de ler 100 livros por ano. Essa pessoa merece o nosso respeito. E é isso, gente, que vai desenvolver a nossa inteligência, as nossas conexões neurais e o nosso senso crítico. E se você, porque agora, com certeza, você tá nesse nível, você só lê coisa de boa qualidade. Então, se você só lê coisa de boa qualidade, muito provavelmente você está se aproximando do que o Espírito Santo quer para você, tá? Então, vamos deixar a preguiça de lado, tá? Vamos deixar a preguiça de lado. E eu vou dizer para vocês que uma meta de 1 livro por mês, ela é uma meta muito tranquila de ser cumprida, mesmo com você com todos os seus afazeres, né? Depois a gente pode colocar uma meta aí, talvez de 2 livros por mês para o ano que vem, tá? Ah, não, eu tô me lembrando que eu acabei de ler quase todo o Dr. Joshua David Stone. Eu vou recuperar o Dr. Joshua David Stone para terminar com ele e fazer o 9º livro. E vou deixar esse aí para ficar como 10º, tá bom? Gente, é muito importante. Essa voz, ela tá falando de dentro. Ah, eu entendi por que eu tô falando do ChatGPT. Porque a lição é exatamente sobre isso, né? Porque a lição é sobre essa voz que nos orienta, né? Então não é o ChatGPT que vai te orientar. A voz de Deus que traz a cura protege todas as coisas hoje. Foi por isso que eu comecei a falar. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês. Que outro dia eu vi uma notícia. Eu não sei se isso foi verdade, eu não tive tempo para checar. Mas que dizia que um determinado site de inteligência artificial tinha uma série de indianos por trás nos computadores respondendo as perguntas. Então, que não era uma inteligência artificial. Eram simplesmente indianos sendo extremamente mal pagos, fazendo eles próprios as pesquisas no Google e alimentando a inteligência artificial, tá? É isso. Não tive tempo de checar, não sei se é verdade. A orientação que eu tô dando para vocês é o meu interessante ponto de vista e é o que bate com o meu coração, ainda que eu use a ferramenta da inteligência artificial para o meu trabalho, tá? Uso muito pouco, mas uso, tá bom? E tive bons resultados, não tô aqui falando mal. 2 de outubro, Melody Beach, a linguagem da liberdade. Lidando com a família. Há muitos caminhos para se lidar com a família. Algumas pessoas preferem terminar os relacionamentos com certos membros de suas famílias por algum tempo. Alguns escolhem permanecer ligados aos membros da família e aprender comportamentos diferentes. Outros se desligam por algum tempo, depois retornam aos poucos em bases diferentes. Não há uma receita ideal para se lidar com a família quando estamos nos recuperando. Cada um de nós deve escolher o caminho que seja mais conveniente para nós e para as nossas necessidades em determinado momento. A nova ideia para nós em recuperação é que podemos escolher, sempre, né? O verbo de Jesus é o verbo escolher. Podemos estabelecer os limites para os membros da família. Podemos escolher um caminho que funcione para nós, sem culpa, obrigação ou qualquer influência indevida, inclusive de profissionais de recuperação, né? Inclusive do seu terapeuta. Você pode fazer suas próprias escolhas. Nosso objetivo é nos desligarmos dos membros da família com amor. O nosso objetivo é sermos capazes de cuidar de nós mesmos,
de amar a nós mesmos e de viver vidas saudáveis, apesar do que os membros de nossas famílias façam ou deixem de fazer. Nós decidiremos que limites ou decisões são necessários para fazermos isso. Podemos dizer não às nossas famílias quando é isso que desejamos. Podemos dizer sim às nossas famílias se isso nos parece certo. Podemos pedir por um tempo e podemos voltar como uma pessoa diferente. Deus, ajude-me a escolher o caminho que seja certo para mim, com a minha família. Me ajude a compreender que nesse processo não há certo nem errado. Me ajude a esforçar-me para perdoar e aprender a desligar-me com amor, quando possível. Compreendo que isso nunca implicará abrir mão de cuidar de mim mesmo e da minha saúde para o bem do sistema. Então você tem todas as opções possíveis. Você pode durante um tempo se afastar, você pode ir treinando os seus comportamentos diferentes, você pode se mudar para outro país, como eu conheço várias pessoas que fizeram isso, foram embora. A única maneira que essas pessoas conseguiram encontrar de terem uma vida própria foi embora do país, embora, né? Claro que nós precisamos nos lembrar que nós levamos as nossas mentes e os nossos condicionamentos junto conosco. Mas já é um primeiro passo, né? Aí se você vai embora para outro país e ainda começa a se recuperar no outro país, aí é muito bom, né? Gente, de uma forma geral, as nossas famílias de origem, elas são as nossas escolhas kármicas, elas são os nossos contratos kármicos, tá bom? Elas são os nossos contratos kármicos. Então, de uma forma geral, elas são o solo de onde esse sistema de pensamento do ego negativo, ele vai brotar, ele vai germinar, ele vai crescer, tá? Então, com a nossa família de origem é que a gente vai ter que praticar mais a aceitação, o perdão e a gratidão. O perdão, por quê? Porque aquela família foi eu que escolhi para eu poder dar conta das minhas questões. Tudo aquilo que eu mais odeio na minha família de origem é aquilo que eu vim deixar de ser. É aquilo que eu vim aprender a ser diferente. Então, das duas, uma. Ou eu vim aprender a deixar de ser... Vamos supor que eu diga que o meu pai é egoísta. Então, das duas, uma. Ou eu vim aprender a deixar de ser egoísta, ou eu vim aprender a deixar de me afetar pelo egoísmo do outro. Vocês entenderam? Porque eu posso, por exemplo, ser uma pessoa extremamente generosa. E aí tá lá o meu pai, que é uma pessoa extremamente egoísta. Então, das duas, uma. Ou eu sou tão egoísta quanto ele, e eu posso ser egoísta em determinados outros aspectos da minha vida, ou eu vim aprender a não permitir que o egoísmo do outro me afete. Porque, na verdade, a gente tem que entender uma coisa. Nós só nos aborrecemos com os outros. Nós só queremos mudar os outros. Nós só queremos corrigir os outros porque aquela atitude do outro negativa me afeta. Porque se não me afetasse, eu ia ficar mais em paz. Entenderam? Então, vou dar outro exemplo. Vamos supor que eu tenha tido um pai, tá? E esse pai, ele era infiel, né? E ele fez a minha mãe sofrer muito, muito. A minha mãe sofria muito porque ele era infiel, e aí chega um momento que a minha mãe, ela dá um basta e fala, eu vou embora desse casamento. Então, o que eu vim aprender com esse pai? Eu vim aprender a eu não ser infiel. Talvez a eu não ser infiel a mim mesma. E eu vim aprender a entender que a infidelidade é dele. Que a infidelidade dele é dele. Que ele vai ter que dar conta ao Criador
pelo fato de assumir compromissos e não ser capaz de cumpri-los. Ser uma pessoa que tem uma mente imatura, uma mente infantil, uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, logo uma pessoa que não tem honra. Ok? Eu vim entender que aquilo é dele, E eu vim aprender a estabelecer um limite também. Eu não quero ter um relacionamento com um homem que se compromete em ser fiel comigo e não consegue cumprir as suas promessas. Né? Então tem várias coisas que eu venho a aprender. E nessa família de origem, que é a minha família kármica, digamos assim, e esse karma pode ser bom, esse karma pode ser super positivo, provavelmente não é o nosso caso aqui, porque se esse karma fosse bom e positivo, como diria a minha professora, estaríamos fazendo compras em Paris, não é mesmo? Mas esse karma pode ser bom, pode ser positivo, né? Mas de um modo geral o que a gente vê é que foi nessa família que eu encarnei, que eu vou aparar as minhas próprias arestas. As arestas dessa mente inflexível, dessa mente rígida, dessa mente que julga, dessa mente que ataca, dessa mente que se vitimiza. Não, eu sou assim porque você me fez assado. Eu sou assim porque o meu pai era um miserável egoísta. Qual é a minha lição? A minha lição é eu aprender a acessar a abundância do universo, eu aprender a ser generosa de uma forma saudável, com respeito aos recursos financeiros, ok? Mas, à medida em que eu estou neste processo de aprendizado, eu tô nesse processo de aprendizado, pode ser que eu precise me afastar das pessoas da minha família que não estão nesse processo de aprendizado por um tempo, até que eu me fortaleça o suficiente para voltar ao meu convívio com elas, sem julgar, sem atacar, sem criticar, sem querer transformar, sem querer fazer com que o outro seja algo que ele não está interessado em ser. Ele não vê vantagem naquilo, ele tá muito bem do jeito que ele tá e muito bem, obrigado, e PT saudações, né? Ele fala pra mim, a pessoa fala pra mim, eu não quero mudar, eu tô bem do jeito que eu tô. Bacana. Eu quero mudar. Eu quero mudar todos os dias. Na verdade, eu quero mais. Eu quero que o Espírito Santo mude a minha mente. Eu quero que o Espírito Santo corrija a minha mente. Eu quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto são meros detalhes, parafraseando Albert Einstein. Eu quero os pensamentos de Deus. Eu quero as palavras de Deus na minha boca. Mas isso é o que eu quero. O outro pode não querer. O outro pode olhar pra mim e falar, caraca, essa mulher enlouqueceu. Virou uma beata. Como disse um terapeuta pra mim uma vez, você virou uma beata. Nunca estive tão feliz na minha vida. Mas essa sou eu. Por isso que cada um é dotado de livre-arbítrio de forma individual. Tá bom? Graça Cotidiana, Marianne Williamson. Continuando aqui no texto dela sobre relacionamentos. Comumente, quando somos criticados, a dor do julgamento torna difícil para nós percebermos que algum aspecto do que estão dizendo pode estar correto. E normalmente está, né? Enquanto a mensagem pode ser dita em palavras que não parecem justas, há geralmente ainda uma mensagem que vale a pena ouvir. A mente mais espiritualmente madura queima através da dor de ouvir alguma informação importante de alguém de quem preferiríamos não ouvir nada, perguntando: há algum traço de minha personalidade que tenho estado carregando por anos,
que esteja possivelmente contribuindo para que as pessoas não gostem de mim? E isso é algo a que eu possa renunciar e que pode ser transformado? Então essa é uma pergunta que a gente tem que fazer com muita humildade. É o quarto passo lá dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Nós precisamos fazer um corajoso inventário moral de nós mesmos, né? O trabalho do místico não é tanto nos fazer melhores, e sim nos fazer honestos sobre quem somos neste momento. Quando somos cândidos conosco e com Deus, então podemos entregar a Ele as questões que sabemos que precisam de cura e, portanto, que precisam ser purificadas pelo seu Espírito. Nossas melhores intenções de agir melhor não significam tanto. A nossa vontade de termos o Espírito de Deus para nos tornarmos melhores significa tudo. Não é sempre que a nossa própria escuridão, de fato, às vezes o próprio fato de que estamos fazendo brilhar a nossa luz atrai o julgamento de outras pessoas, né? Então, às vezes você tá aí se esforçando para melhorar, melhorando, subindo de vida, e você simplesmente atrai o julgamento das outras pessoas. E aí ela vai falar algo muito legal aqui. Então, uma lição profunda está em perceber quão assustadora a nossa própria luz pode ser. É importante termos consciência de que, temendo inconscientemente, esquecemos a nossa luz para evitarmos ofender os outros. Devemos rezar por proteção e por humildade quando estamos brilhando em nosso mundo, pois não há nenhuma escassez de luz neste planeta. Vou repetir. Anote na sua agendinha no dia 2 de outubro de 2025. Não há nenhuma escassez de luz neste planeta. Há apenas muito dessa luz que permanece dentro de nós sem brilhar. E essa é a parte da escuridão do mundo. Quão amedrontados somos para fazer brilhar a nossa própria luz. Ao pedir a Deus para nos ajudar a brilhar, estamos pedindo que a sua luz, a luz de Deus, brilhe através de nós. A oração. Meu Deus, que possa a sua luz irromper dentro de mim, para banhar a minha identidade interior e brilhar através de mim, para abençoar todas as coisas viventes. Amém. E aí, eu vou ler para vocês uma frase dela, da Marianne Williamson, que ficou absolutamente famosa. Foi a que eu saiba, é a frase dela mais famosa. E é um texto chamado O Nosso Maior Medo. O nosso maior medo não é o de sermos inadequados. Deixa eu ver que isso aqui está muito mal traduzido, gente. Nosso maior medo é não sabermos que nós somos poderosos além do que podemos imaginar. É a nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos assusta. Então nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso e fabuloso? Deixa eu ver aqui, gente. Na verdade, por que não? Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada o mundo ou os nossos filhos. Não existe nenhum mérito em diminuir os nossos talentos apenas para que os outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Todos nós nascemos para manifestar a glória de Deus, que está em todos e não apenas em alguns eleitos. Não há essa história de os escolhidos. Não existe isso. Isso é o ego falando para você. Ou que você é o escolhido, delírio, ou que você não é o escolhido, delírio, tá? Quando tentamos mostrar esta glória, quando buscamos buscar esta glória,
inconscientemente estamos dando permissão para que todas as outras pessoas também possam manifestá-la. Quanto mais livres formos, mais livres tornamos aqueles que nos cercam. O que me lembra aquela frase da minha professora de um curso em Milagres, que é uma feliz mãe de 3 filhos, né? Hoje os filhos mais velhos dela já devem estar na casa aí dos 30 anos, imagino eu. O maior presente que você pode dar para os seus filhos é abraçar a vida. É viver a sua vida no seu potencial máximo. O maior presente que você pode dar para os seus filhos é você ser quem você veio ser. Tá? Então esse negócio de você ficar aí se arrastando pelos cantos dizendo que você se sacrificou pelos seus filhos, sai dessa. Isso é ego puro. Isso é de uma vaidade, isso é de uma arrogância. Ah, eu me sacrifiquei por fulano. Então, a partir de agora, começa a se sacrificar por si mesmo, tá? Estamos na Terra para sermos alegres e partilharmos nossas alegrias com os outros. O espírito olha para os relacionamentos como um local para partilhar nossa felicidade, enquanto que o ego olha para os relacionamentos como uma forma de aliviarmos nossas dores. Outra coisa, suprirmos os nossos vazios. Nossa solidão fundamental, entretanto, não está em nossa separação dos outros, mas em nossa separação da identidade, do nosso ser maior, de Deus. Dizer que somos separados de Deus não é dizer que estamos separados de algo fora de nós, pois Deus não está fora de nós. É dizer que estamos profundamente fragmentados por dentro, tendo experimentado uma profunda divisão de nossa própria natureza essencial. Temos sido seduzidos pelas ilusões do mundo. Olhar para a experiência de casa em qualquer coisa do mundo, dentro do mundo material, é fazer do mundo uma armadilha, pois o mundo não é a nossa casa. É um hotel fantástico, na melhor das hipóteses. Adoro essa analogia dela. O reino das coisas físicas, o corpo, aqui incluído, é um reino de separação e não de união verdadeira. Saber disso, trazer o foco da nossa atenção, a conexão, do que é espiritual, mais do que a conexão do que é corporal, nos dá uma sanidade espiritual fundamental, que nos serve bem no relacionamento com os outros. Do mesmo modo, procuramos o mundo como algo para nos curar da dor que resulta do fato de já estarmos muito presos a ele. Geralmente, buscaremos por outras pessoas para nos consertarem. Somos tentados a entrar em relacionamentos em busca da identidade perdida, que não pudemos encontrar. Mas fora de nós não podemos encontrar o que somente está do lado de dentro. Quando olhamos para o outro para nos completar, condenamos o relacionamento, porque estamos inconscientemente querendo que ele seja o que ele não é. E toda vez que alcanço um lugar em nosso relacionamento onde não estou em contato comigo mesma, me comportarei de uma maneira que repele você. Pois se sou um ioiô comigo, serei um ioiô com você. É por isso que curar a vida interior é um pré-requisito para relacionar-se com sucesso com os outros. Tá? Aí eu paro aqui e amanhã a gente termina esse texto. Tá? Amanhã a gente termina esse texto e depois de amanhã, se Deus quiser, a gente começa a ler o Amor Encantado. E aí vocês se preparem, porque lendo o Amor Encantado, depois que a gente lê o Amor Encantado juntos, comentando, eu explicando aqui para vocês, vou mostrar para vocês os livros que são a base para o Amor Encantado, né? São 3 livros da doutora Patricia Allen, que não estão disponíveis em português, e mais o Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Nunca mais vocês vão olhar para o sexo oposto da mesma forma. Vai ficar muito mais fácil para vocês pararem de julgar, se você for mulher, os homens da sua vida, e se você for homem, as mulheres da sua vida, tá? A lição do dia, lição 275. A voz de Deus que traz a cura, protege todas as coisas hoje. Hoje prestemos atenção à voz por Deus, que dá uma lição antiga,
em nada mais verdadeira neste dia do que em qualquer outro. Mas este dia foi escolhido como o momento em que buscamos e ouvimos, e aprendemos, e compreendemos. Une-te a mim para ouvir, pois a voz por Deus nos diz coisas que não podemos compreender sozinhos, e nem aprender separados. É nisso que todas as coisas são protegidas, e nisso a cura que vem da voz por Deus é achada. A tua voz que traz a cura hoje protege todas as coisas, e assim entrego tudo a ti. Eu não preciso estar ansioso a respeito de nada, pois a tua voz me dirá o que fazer e aonde ir, a quem falar e o que dizer a ele, que pensamentos ter, que palavras dar ao mundo. A segurança que trago me é dada. Pai, a tua voz protege todas as coisas através de mim. Eu, antes de finalizar esse vídeo, gente, eu quero ler aqui um comentário que, gente, ontem encheu, mas sabe o que é encheu? Encheu o meu coração de alegria, mas num nível assim absolutamente profundo. Eu recebi uma mensagem do nosso querido Davidson Tyrone, o filho da Elaine, tá? Davidson Tyrone. Oi, Jaqueline, bom dia. Terminei as provas e vim te contar que eu tirei 10 em língua portuguesa, em matemática, ciências, história, geografia, no ensino religioso e na educação física. Beijos. Davidson Tyrone. Você provavelmente vai ser aquele indivíduo que vai ler os 100 livros por ano quando for adulto, né? Um dia eu chego lá, nos 100 livros por ano, tá? Eu queria te mandar um beijo e te dizer que não tem coisa nessa vida que eu valorize mais do que o estudo verdadeiro. E eu recebi isso dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Estudar. Eu cresci absolutamente cercada por livros maravilhosos, né? E, nossa senhora, não tem coisa melhor na vida do que a gente estudar, do que a gente saber, do que a gente expandir as nossas mentes. Então, meu amor, você tá de parabéns, tá? E você tá no canal certo. Porque eu, quando tinha a sua idade, eu tirava 10 em matemática, em ciências, em português, em tudo. Aí um belo dia eu cheguei no 2º grau. Aí eu tive que ser confrontada com a realidade. Eu fui para a escola técnica e eu comecei a tirar 7. E 7 para mim não era nota. Nota para mim era de 9 para cima. Se eu tirasse uma nota menor do que 9, eu ficava muito infeliz. Aí eu tive que me confrontar com as minhas limitações na escola técnica. Aí quando eu fui para a faculdade, então, gente, aí todas as ilusões de inteligência foram por água abaixo, né? E eu vi que eu era um indivíduo de médio para baixo, né? E isso foi maravilhoso. Isso foi uma das grandes experiências da minha vida. Isso me trouxe uma humildade da qual eu precisava muito realmente, tá bom? Davidson, você tá de parabéns. Que Deus abençoe o resto do seu ano. Provavelmente você vai passar direto sem ficar em recuperação. E aí você vai ter as férias longas e vai se divertir. E eu vou fazer uma lista de livros e vou mandar para sua mãe, de livros de espiritualidade que uma criança da sua idade possa acompanhar. Tá bom? Eu vou escolher pelo menos uns 5 livros e vou indicar para sua mãe, tá? Elaine, pega meu telefone, por favor, no link da bio do Instagram e me manda um WhatsApp, tá bom? Se vocês quiserem, é óbvio, tá bom? Então, é isso, gente. Vocês têm um colega de 10 anos de idade. Vocês já viram a foto dele. Vocês já viram que, além de inteligente, ele é lindo.
ele é estiloso, ele é simpático, ele é comunicativo, ele escreve super bem, né? É isso. Vocês têm um colega de 10 anos de idade, tá bom? Então é isso. Essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.